O município de Cocal, localizado a 267 quilômetros de Teresina, vem se destacando economicamente através de atividades desenvolvidas na agricultura familiar. O Dia Rural foi conhecer de perto o trabalho destes produtores e como se uniram e hoje, com o apoio de uma cooperativa, produzem farinha, tomates, mel e cajuína. E isso só comprova que com a organização e muita dedicação é possível produzir no interior do Piauí. Veja na reportagem. A velha estação ainda está no meio da praça. Virou um monumento histórico da cidade. Os trens que transportavam passageiros e mercadorias já não passam mais por aqui. Mas, se as locomotivas foram embora, as pessoas e as riquezas continuam. Estamos no município de Cocal, a 267 quilômetros de Teresina, no Piauí. O município, de cerca de 28 mil habitantes, tem como uma das referências econômicas a agricultura familiar. Por isso, o Dia Rural foi visitar algumas dessas propriedades e pequenos produtores. Nossa primeira passada é na casa do seu Eliomar, para mostrar uma das atividades mais antigas da roça no Nordeste brasileiro, a produção de farinha. O produtor rural está trabalhando em mais uma fornada de farinha. O trabalho aqui começa cedo, às 4 da manhã. O Antônio é o responsável pela torrefação da farinha. É ele que sabe o ponto em que a fornada está pronta. Este aqui é o estágio final da produção da farinha. É aqui que a farinha está sendo torrada, um trabalho que é feito pelo Antônio. Ele fica o tempo inteiro aqui, nesse vai e vem com esse rodo de madeira, não pode parar, porque senão a farinha não fica no ponto. E aqui tem um segredo, que é o momento em que o Antônio... Você pode fazer para mim, Antônio, aquele momento em que você vê se a farinha está no ponto? Ó, ele aperta. Sim, aperta. Só peste, calcar e soltando. No caso aqui, ela não está no ponto ainda. Não está no ponto, não. Tá. Então, como ele explicou, aperta a farinha. Se ela ainda ficar meio úmida, tem que continuar torrando. Esse é um trabalho, em cada fornada aqui, leva pelo menos 3 horas e meia para que a farinha fique pronta. Seu Eliomar trabalha com a produção de farinha há 15 anos no povoado Biribidinha. Uma atividade que ele diz não ser fácil, mas que acaba sendo prazerosa. Esse ano, até esta primeira semana de novembro, ele espera produzir 350 sacas de farinha. Eu trabalhava ali no aviamento do governo. Aí... Depois, porque a casa era longe, aí eu digo, rapaz, trabalhei lá uns 8 anos. Aí depois eu vim pra cá, construir essa casa de farinhazinha. Aqui tá com uns 6 anos aqui. A produção, 350 sacos de farinha, 380 de goma. O ano passado eu construí mais pouco. O ano passado eu só fiz 1.035 carros de mandioca. É neste galpão que tudo acontece. A produção começa com o descasque da mandioca. Em seguida, as raízes são lavadas, trituradas nessa máquina. E colocadas nessa outra máquina, que a partir desse ano passou a fazer sozinha o trabalho de 4 ajudantes. É só para mesmo ela tirar a goma. Só para tirar a goma. E antes era feito como? As mulheres. A mulher. É. Hoje era 4 mulheres tirando goma. Agora hoje é só o menino botando para ela lá. Jogando. Ela diminuiu o serviço de 4 mulheres, né? De 3, né? Porque aí só tem um ocupando ela. E ela faz por 3. Nesses tanques fica essa massa de um outro produto da mandioca, a goma. Depois, o pó branco é posto para secar nessa área aberta até perder toda a umidade. O trabalho aqui passou a ter assistência técnica esse ano, através de um programa chamado AgroIF Nordeste, que é realizado em parceria com a Prefeitura de Cocal e o Instituto Federal. O programa colocou técnicos agrícolas, como o Francisco, em contato direto com os produtores e acompanhando o dia a dia das propriedades, com orientações de como ampliar a produção e dicas técnicas aos produtores. A gente tenta dar uma assistência para ajudar os agricultores a ter um desenvolvimento de forma sustentável, diminuir os impactos ambientais. Isso é o que a gente preza aqui com assistência técnica.
desenvolver, mas desenvolver uma atividade de forma mais sustentável. Vocês têm sentido já uma mudança na realidade, na forma deles trabalhar? Sim, principalmente com os que estão trabalhando com a parte de irrigada, a gente está adotando novos manejos que têm proporcionado um resultado melhor. Questão de quem trabalha com a produção animal, que a maioria deles trabalha também, estava com alguma dificuldade em relação à alimentação animal, a gente já está orientando para se preparar para esse período de escassez de alimento, que a gente sabe que nesse período é bem escasso o alimento. A gente já está aí se preparando para que no próximo período seco a gente já não tenha essa dificuldade com disponibilidade de alimento. A gente se preparar para passar esse período sem nenhum vexame na produção animal. Seu Eliomar é um produtor de farinha e goma que contribui à sua maneira para a economia da região. Trabalho dá mais emprego para o povo, né? Um dinheirinho, né? É porque aqui você não já pensou, 11 pessoas trabalhando, recarga um dinheiro. Todos os meses é assim. Eu pago aqui, meus trabalhadorzinhos aqui, em 10 diárias. Aqui nós somos 8 casas de farinha que trabalham aqui. Você não avalia quantos ganhos não dá para o povo aqui na nossa região? Nós calculando aqui agora um tempo deste, nós calculando que aqui sai quase por mês 300 mil. Estamos do outro lado do município de Cocal, no povoado Campestre de Baixo, na Serra da Ibiapaba, ao lado da divisa com o Ceará. A chuva que caiu minutos antes da nossa chegada deixou o tempo fechado e a terra molhada. Quem nos recebeu foi Dona Alzenir, proprietária de um plantio de 8 hectares com 8 tipos de culturas. Entre elas, o tomate, que está em plena fase de crescimento dos frutos e logo vai começar a ser colhido. O melhor é que toda a produção já tem comprador certo. Quando eu já estou perto de tirar, eu já vou lá e ofereço para o cliente, aí ele vai negociar comigo para pegar do começo ao fim. Mas por semana, 2 vezes por semana que a gente faz a entrega. Aqui eu vendo para os caminhoneiros que viajam para São Luís, né? Só que o preço deles não são tão bom como a gente vender no depósito, né? Tá. Aí sempre eles compram um preço muito baixo, né? Mas para o depósito é muito mais bem vendido. E compra todo, né? E aqui compra um pouco, fica outro, né? É um tomate mais resistente, né? Ele é um tomate que sempre as pessoas gostam muito dele porque ele é duro mesmo, né? Um tomate doce, um tomate... E também através dos adubos que a gente usa, né? Que é no gotejo, né? Ele já fica mais forte. Dona Alzenir planta há 25 anos. Por aqui, a produção de hortaliças depende da irrigação. Por isso, foram abertos 7 poços em toda a propriedade. A gente tem vários poços, né? Tem uns com 106 metros, tem uns com 80, tem uns até com 50 e pouco, né? Aí varia também, né? Agora, esse tempinho bom já é uma ajuda. É, né? Muito bom. Aqui nos ajudou muito, esse clima, essa chuva, né? E para a conta de energia não ficar tão cara, foram usadas estratégias, como distribuir água por gravidade a partir de uma piscina aberta no morrinho improvisado e usar energia solar para funcionar as bombas. Há um mês, a produtora passou a ter acompanhamento técnico de estudantes do AgroIF Nordeste, em parceria com a Prefeitura de Cocal. Dona Alzenir representa as mulheres que vivem no campo, amam o que fazem e, assim, contribuem com o desenvolvimento de sua região. É uma coisa que é muito melhor do que negócio assim da gente fazer uma roça, brocar o plantio de feijão, de mandioca, que é muito custoso, né? Então este a gente planta e tem o retorno logo. Nós estamos vestindo essas roupas aqui para mostrar que uma outra atividade do homem no campo do município de Cocal é a apicultura. O município tem se destacado cada vez mais na produção de mel. E por isso, nós viemos a um apiário para mostrar esse trabalho. O apiário que visitamos tem 60 colmeias e pertence a seu Vladimir. O apicultor consegue colher 40 quilos de mel por caixa. Por ano, ele faz 4 colheitas. É uma região excelente, não é todo o tempo, ela é temporária, né? Tem período que ela, por exemplo, no período desse agora,
A gente fez as últimas tiradas de mel, esse ano foi um ano muito bom de mel, mas o período do mel aqui é de fevereiro até julho, agosto, no máximo, estourando. Quando está tirando a produção, já está escolhendo para qual é o comprador que vai vender. Já tem comprador mais do que o que a gente precisa. Isto é, né? Porque tudo na vida, toda a produção é como um faca de dois gumes. Tem um período bom, tem um período ruim. O apicultor diz que a produção de mel no município tem potencial para crescer. Tem crescido e está crescendo. As pessoas estão migrando muito, porque o problema da gente viver só da agricultura estava muito difícil. Agora, geralmente, as pessoas migraram para ter as duas opções, vir da agricultura e da apicultura. O caminho para o crescimento e o aumento dos lucros foi encontrado com a criação da Cooperativa de Desenvolvimento Agropecuário de Cocal. Hoje, o grupo reúne 43 cooperados. Só este ano a cooperativa conseguiu a comercialização de 60 toneladas de mel. Mais de R$800 mil já foram comercializados este ano e distribuídos entre os cooperados. A importância da cooperativa nesse momento de organizar os apicultores foi para justamente ele ter uma destinação do mel, que isso é a dificuldade. Às vezes você vende numa garrafa, você fica com o mel ali, quando é uma produção muito grande, quando você vai vender, complica isso, né, um pouco mais, né, apesar de você ter um acesso maior direto para o consumidor. A cooperativa veio para a gente vender em grandes volumes, certo? O preço hoje está atrativo para os apicultores e grandes empresas hoje, não só no Piauí, mas também no próprio Brasil como um todo, vem buscar esse mel aqui em Cocal. A nossa cooperativa é uma cooperativa mista e nada mais justo do que a gente não ter só um único leque de mercado que seria o mel, que hoje a nossa cadeia está bem estruturada. A gente também tem a ideia de trabalhar outras cadeias produtivas que são de cunho não só dos nossos apicultores, mas de todos os nossos associados, que é a cajucultura, na produção de cajuína, e também a galinha caipira, né? A gente sabe que esses produtos na nossa região, às vezes a gente não consegue ter um retorno tão viável quando a gente vai vender de porta a porta. E a gente quer tecnificar essas atividades. Valdeir é um dos produtores de cajuína que virou cooperado. Há 4 anos, ele envasava 4 mil garrafas. Este ano, quer produzir 5 mil. Tinha feito um curso sobre beneficiamento do caju. E uma das etapas do curso era o beneficiamento para a produção de cajuína. Aí no primeiro ano eu iniciei com 1000 garrafas para ter uma experiência, né? Esse ano a gente já está em torno de 4 mil garrafas. A estimativa era que a gente produzisse até 5 mil unidades, né? Que o ano que vem a gente pretende aumentar mais para o número de 10 mil unidades, porque a gente conseguiu, através da Câmara Setorial da Cajucultura, uma unidade de beneficiamento, né? E aí com essa unidade vai facilitar muito a questão da produção da cajuína e a gente pretende expandir para 10 mil garrafas ano que vem. Sempre costumo dizer, né? Trabalhar como cooperado facilita muito a vida do agricultor familiar, porque é uma via de comercialização certa. Hoje a gente trabalha principalmente com mel, com a cajuína e com ovos caipiras. A cooperativa é mista, mas a gente só envolve essas 3 atividades. Mas um dos benefícios é esse, a produção e a via de comercialização certa, onde o agricultor só tem a ganhar, porque quando a gente comercializa pela cooperativa, o dinheiro que é repassado pelas empresas que ficam na cooperativa, ele é passado integralmente para o agricultor. Diferentemente do que acontece quando ele comercializa com intermediador, por exemplo. O intermediador precisa ganhar em cima daquele produto, e a cooperativa não. Comercializa com as empresas e repassa integralmente o valor para os produtores. Acho que a cooperativa faz um trabalho excelente, inclusive ela cuida da comercialização da produção e dá alguns incentivos, porque ela dá alguma manutenção, traz pessoas para fazer alguma manutenção, mas precisava de mais incentivo pelo poder público, até para alavancar uma produção que realmente está dando certo, né? Porque a gente via mais de agricultura. Estas são histórias de um povo que acreditou na própria capacidade e no potencial de sua terra para fazer de uma cidade no interior do Piauí
um referencial de desenvolvimento a partir do campo.